Paris Hilton, Paris Hilton, Paris Hilton. Nós deveríamos falar sobre o Paris Hilton. Embora personagens disfuncionais sejam uma dúzia de centavos na internet hoje em dia, nos primeiros dias da World Wide Web, esse não era necessariamente o caso. Então hoje nós vamos discutir sobre uma das figuras controversas originais do cenário online. No mundo do jornalismo de celebridades, poucas figuras geraram tanta infâmia e controvérsia quanto Mário Armando Lavandera Jr., ou como o mundo o conhece, Paris Hilton. Antes de assumir o papel de blogueiro pioneiro de fofocas de celebridades, Hilton originalmente traçou um caminho diferente para si mesmo. Após se formar no ensino médio, ele frequentou a Universidade de Nova York para perseguir seu sonho de atuar, mas não teve muita sorte com a indústria após deixar a faculdade, além de alguns pequenos papéis na televisão e no cinema. Por um período, ele escreveu para a revista gay The Advocate, um trabalho onde descobriu sua paixão por blogs. Hilton lançou seu primeiro blog, então chamado Page666.com, em 2004 e rapidamente percebeu qual seria o truque de seu site: humilhar celebridades. Apelidos depreciativos, piadas baratas, rumores fabricados e rabiscos grosseiros de Microsoft Paint de cocaína ou fluidos corporais nas fotos das pessoas, Hilton não deixou nenhuma ferramenta desempregada ao intimidar as estrelas. Em apenas 6 meses após o lançamento de seu blog, sua coluna na web foi nomeada pelo The Insider como o site mais odiado de Hollywood, o que, é claro, apenas causou um maior aumento para a página de fofocas que culminou em sua queda temporária. O que os executivos de Hollywood estavam identificando corretamente era que Hilton estava utilizando um meio moderno para pioneirizar um novo tipo de tabloide, um que era gratuito para os consumidores e era capaz de alcançar ubiquidade muito mais rápido do que qualquer revista atrás de uma esteira de checkout. A personalidade em ascensão aproveitou sua infâmia, usando orgulhosamente o nome dado a ele pelo Insider no banner do blog. O nome do site logo foi alterado para ParisHilton.com, baseado em seu apelido, que era uma brincadeira com a então sensação dos tabloides Paris Hilton. E em 2007, Perez estava colhendo os frutos de suas campanhas de fofoca, trazendo impressionantes $50 mil por semana apenas com publicidade na internet, uma façanha impressionante. Mas à medida que seu sucesso crescia, também aumentava sua lista de controvérsias e o ódio do público pelo vendedor de fofocas. Então hoje vamos desvendar os muitos escândalos, confrontos e dramas que definiram a carreira de Hilton. Em setembro de 2005, Paris Hilton começou a postar artigos em seu blog especulando que o ex-membro do NSYNC Lance Bass era gay. O primeiro deles veio depois que Bass e sua namorada, Joanna Garcia, se apresentaram como um casal em uma festa de Hollywood em uma postagem intitulada A Nova Namorada de Lance Bass, que incluía uma foto na qual Lance foi rotulado como Fabian Bass. Hilton escreveu: Lance e Joanna não parecem o casal mais fofo? Alguém mais viu aquele episódio de Kathy Griffin, Minha Vida na Lista D, onde Kathy convida seus gays e Lance para uma noite de jogos? Me pergunto se Joanna estará disponível para a próxima. A próxima postagem, que veio em 17 de dezembro, foi escrita em resposta à aparição do ex-membro da boy band na última edição da revista em Home Weekly. A postagem foi intitulada Lance Bass sai do armário e dizia: Lance deve ter sabido que isso gritaria homossexual assumido, caso contrário, ele não teria feito isso. E se Bass não estivesse preparado para se assumir publicamente, então ele não teria levado seu namorado muito fofo com ele para o Billboard Music Awards em Vegas na semana passada. Mal podemos esperar para ver Lance na capa da The Advocate no início de 2006, já era hora. 3 dias depois, em uma postagem intitulada Um Natal Muito Feliz, Hilton inclui uma imagem na qual ele rotula Bass com um insulto homofóbico. Em 25 de janeiro, após Bass responder ao ataque de Hilton via MySpace, outro artigo foi postado intitulado Homo libera suas garras, no qual o blogueiro de fofocas o chamou de furioso. As coisas continuaram assim por meses enquanto Hilton continuava escrevendo sobre o artista do NSYNC. 6 de março, em uma postagem intitulada Querido Lance: Não podemos nos beijar e fazer as pazes e beijar um pouco mais? O ex e a fundador, uma foto com Jamie Lynn Sigler e o gordo no domingo, deu a Perez o olhar maléfico a noite toda na festa da Us Weekly. Caramba, por que será? Piscadela, piscadela. Pós-escrito Lance, apareceu sem nenhum acompanhante, homem ou mulher. Um mês depois, após descobrir por fontes internas que Lance havia começado a sair com outro homem, Perez decidiu se tornar muito mais pessoal em seu assédio ao cantor. Em uma postagem intitulada Apresentando o Novo Namorado de Lance, ele escreveu:
Alguns de vocês podem conhecer este sósia de Ricky Martin. Seu nome é Raishin, e sua primeira fama foi ser um dos 2 primeiros homens abertamente gays a vencer o reality show da Columbia Broadcasting System, The In-R. Em uma reviravolta dos acontecimentos, depois que Bass finalmente saiu do armário em julho de 2006, Hilton recebeu críticas de muitos na comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros por sua culpabilidade em forçá-lo a revelar sua sexualidade. Ainda assim, Perez permaneceu inabalável na defesa de suas ações. Em uma entrevista com o Access Hollywood, ele falou sobre a indignação, dizendo algo ser um fato, por que não relatá-lo? Porque isso ainda é tabu. Ele continuou a declarar: a única maneira de termos mudança é com visibilidade, e se eu tiver que arrastar algumas pessoas gritando para fora do armário, então eu farei. Mesmo depois que Bass se revelou para o mundo, Hilton se recusou a aliviar suas provocações direcionadas, concedendo ao ex-galã o novo apelido de Princesa Cabelos de Gelo em suas críticas mordazes. Os dois aparentemente enterraram o machado por um momento quando o namorado de Bass convidou Hilton para uma festa de lançamento de livro, tirando uma foto juntos no tapete vermelho. Mas quase uma década depois, Lance Bass confessou em uma entrevista como se sentiu na época, chamando a campanha de Hilton contra ele de maliciosa. Em agosto de 2007, em uma postagem intitulada "Um anúncio oficial está chegando", Hilton deu ao mundo a informação mais privilegiada sobre Fidel Castro, o presidente de Cuba. Fontes revelam exclusivamente para PerezHilton.com que oficiais dos Estados Unidos da América farão uma coletiva de imprensa em breve para anunciar a morte do ditador cubano Fidel Castro. PerezHilton.com foi o primeiro veículo de mídia no mundo a divulgar a notícia da morte de Castro. Nós postamos este item sobre isso na semana passada. Um cubano divulgou a história da morte do opressivo ogro. Estamos tão orgulhosos e felizes. Estamos tão tristes que não podemos estar em Miami neste fim de semana. Esta revelação se espalhou pela internet como um incêndio e deixou muitos aguardando ansiosamente pelo anúncio formal da morte de Castro. Mas as horas passaram e nenhuma declaração veio dos oficiais dos Estados Unidos da América, e nenhum dos principais meios de comunicação verificou as alegações de Hilton. E não demorou muito para ficar bastante claro que as informações privilegiadas do provocador não eram um reflexo da realidade. Mais tarde, a Associated Press determinaria que os rumores que Perez ouviu foram provocados por uma reunião de oficiais de Miami, organizada para discutir o protocolo de contingência da cidade para quando o líder cubano morresse. Todo o episódio diminuiu qualquer verniz de credibilidade que o blog de Hilton tinha como fonte de informações exclusivas, com outras publicações criticando-o por falsas profecias. 2 anos depois, em 9 de setembro de 2009, Perez apareceu no programa Tyra Banks e foi perguntado se ele tinha algum arrependimento de sua longa carreira de atormentar pessoas e causar drama. Em resposta, Hilton disse que seu relato errado sobre a morte de Castro foi a única coisa que ele gostaria de poder voltar atrás. Ironicamente, naquele mesmo ano, ele se envolveu em outro escândalo ao afirmar informações incorretas na direção oposta. No dia 25 de junho, foi relatado que Michael Jackson havia sido levado às pressas para o hospital após sofrer uma parada cardíaca. Rapidamente, em uma tentativa de dar sua própria versão para a notícia, Hilton postou em seu blog argumentando que o rei do pop estava apenas fingindo sua emergência para se livrar de seus compromissos com a turnê. A postagem original de Perez, com uma foto de Michael Jackson e a sobreposição de texto, ataque cardíaco ou pés frios, lê-se da seguinte maneira: Supostamente, o cantor sofreu uma parada cardíaca e os paramédicos tiveram que administrar ressuscitação cardiopulmonar. Estamos duvidosos. Jax fez uma manobra semelhante quando estava se preparando para seu grande especial da Home Box Office, no ensaio de 95. Ou ele está mentindo ou se fazendo de doente, mas estamos curiosos para ver se ele vai conseguir continuar. Peguem seu dinheiro de volta, portadores de ingressos. Após a confirmação da morte de Jackson, Hilton mudou completamente de atitude, retirando a postagem e substituindo-a por uma que dizia: uma perda tão triste, especialmente para seus 3 filhos pequenos. Este pedido de desculpa sem convicção não fez nada para acalmar a ira da internet, que caiu sobre o especialista em fofocas nos dias seguintes, a ponto de a hashtag UnfollowPerez se tornar tendência no Twitter. Algumas celebridades o chamaram pessoalmente. Você não pode destruir a vida de alguém que é um ser humano e depois mudar de ideia e dizer respeite e lamente por ele. Eventualmente, a indignação pública dissipou-se, mas o novo baixo ao qual Hilton afundou não foi esquecido por ninguém.
Em 2009, Hilton se encontrou no centro de uma história política quente quando atuou como jurado no concurso Miss United States of America daquele ano. Durante a rodada final da competição, Hilton perguntou à concorrente Kari Prejean qual era a sua opinião sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A resposta de Kari, na qual ela expressou sua oposição ao conceito, levou a uma briga pública entre o blogueiro de fofocas e a competidora do concurso de beleza. Sabe de uma coisa? No meu país e na minha família, eu acredito que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Sem ofender ninguém, mas foi assim que fui criada e é assim que eu acho que deve ser entre um homem e uma mulher. Obrigada. Após o show, um Pérez enfurecido correu para o seu quarto de hotel e gravou sua resposta para a resposta de Carrie. Ela não perdeu porque não acredita no casamento gay. Miss Califórnia perdeu porque ela é uma vadia estúpida. Ok. Após publicar o vídeo, Hilton foi diretamente dizer à American Broadcasting Company News que Prejean perdeu a competição por causa de sua declaração. Logo, seja verdade ou não, a principal notícia na América se tornou a candidata do Miss United States of America perde a coroa por se declarar a favor do casamento oposto, como ela colocou. A própria Carrie promoveu a ideia, afirmando que foi solicitada pelos oficiais do concurso para retratar seus comentários. Ela disse que foi informada: você precisa pedir desculpas à comunidade gay, você não deve falar sobre sua fé. Isso tem tudo a ver com você representando a Califórnia e salvando a marca. Isso se tornou um tópico político quente na época, que colocou os debates sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo no centro das atenções do país. Com uma variedade de políticos, comentaristas e organizações intervindo para condenar um lado ou outro, Carrie se tornou um símbolo dos valores conservadores. Por outro lado, Perez enfrentou reações negativas por sua linguagem vitriólica em relação à concorrente de pessoas de ambos os lados da questão. No final, a opinião pública não se moveu em nenhuma direção devido ao circo, mas o chilique de Hilton lhe permitiu mais tempo cobiçado nos holofotes. Um dos incidentes mais divulgados envolvendo Paris Hilton foi sua briga com o Black Eyed Peas. A data era 21 de junho de 2009. O evento era uma festa pós-premiação de vídeos musicais da Much Music em Toronto, e muitas das maiores estrelas da indústria da música estavam presentes, incluindo will.i.am, que estava atuando como disc jockey. Nesta festa, houve uma briga física do lado de fora da boate, que terminou com Hilton tweetando às 2h34 da manhã: Estou em choque. Preciso da polícia o mais rápido possível. Por favor, venha para o Hotel Soho Metropolitan agora. Fui agredido por will.i.am do Black Eyed Peas e seus seguranças. Estou sangrando. Por favor, preciso fazer um boletim de ocorrência. Não é brincadeira. Uma hora depois, will.i.am criou uma conta no Twitter para responder às alegações de Hilton. Ele tweetou às 3h47 da manhã: não é legal alguém te culpar e te atacar com mentiras. Paris Hilton é um mentiroso. Às 5h10, Will postou um vídeo em seu site negando que ele bateu em Hilton e relembrando sua versão dos eventos. E ele diz: eu respeito você. Eu fiquei tipo, o quê? Tudo bem, se você não me respeita, tudo bem. Eu não, você não precisa me respeitar. Mas eu te respeito. Então ele diz, sabe, foi muito gay da sua parte vir até mim desse jeito. Então eu fiquei tipo, ei, cara, eu estava apenas dizendo, mantenha nosso nome fora da sua boca se você for ser desrespeitoso na frente de um monte de pessoas fora, um monte de fãs fora do Canadá. E disse, você sabe onde eu estou. Certo? Então eu fico tipo, uau, cara, certo? Então ele se afasta e então um dos fãs fica todo louco. E eles começam umas coisas com Brad Hilton. E eu estou lá, apenas cuidando dos meus próprios negócios, esperando por um carro e tal, mas isso só mostra pra você como as coisas podem ficar loucas. Na manhã seguinte, Hilton respondeu a will.i.am com um desabafo de 12 minutos, no qual ele contou sua versão da história e afirmou que o gerente do Black Eyed Peas, Libório Molina, conhecido como Polo pela banda, era seu agressor. O que aconteceu comigo em Toronto aconteceu comigo como ser humano e não deveria acontecer com ninguém. Violência nunca é a resposta. Nunca. Não importa o que alguém diga, nunca se deve derramar sangue. Outra pessoa nunca deve ser atingida. Em resposta, will.i.am criou um segundo vídeo, negando novamente as alegações de Pérez e acusando-o de desejar atenção acima de seu próprio bem-estar. Pouco depois da segunda resposta de will.i.am ter atingido a web, o TMZ divulgou imagens de parte da altercação.
Na gravação, Hilton pode ser claramente ouvido chamando will.i.am de um insulto homofóbico, momento em que alguém o atinge no rosto, embora não esteja claro nas imagens quem é a pessoa. Horas depois da divulgação deste vídeo, o gerente do Black Eyed Peas, Polo, se entregou à polícia de Toronto em conexão com a suposta agressão. Naquela noite, a Aliança Gay e Lésbica contra a Difamação, ou Gay e Lesbian Alliance Against Defamation, emitiu uma declaração ao TMZ condenando Hilton pelo uso do insulto e exigindo que ele se desculpasse. Na manhã seguinte, Hilton emitiu sua resposta ao TMZ. Estou triste que a Gay e Lesbian Alliance Against Defamation escolheu me vitimizar ainda mais ao me criticar pela forma como lidei de maneira não violenta com uma situação muito assustadora que infelizmente se tornou violenta. Embora eu duvide que receberei um pedido de desculpas da Gay e Lesbian Alliance Against Defamation, nem espero eu apenas espero que as pessoas saibam o quão difícil é intelectualizar uma situação e pensar racionalmente quando um bandido disfarçado de músico está gritando em seu rosto e te intimidando. Enquanto isso acontecia, a polícia de Toronto formalmente acusou Polo de agressão, uma acusação que representava anos de prisão para o gerente da banda. Em 25 de junho de 2009, Hilton finalmente pediu desculpas por sua escolha de palavras, dizendo em uma postagem de blog intitulada "Eu sinto muito". Estou me pronunciando porque percebo que os últimos dias foram mais dolorosos para mim e para muitos outros do que as repetidas pancadas que sofri na cabeça em Toronto no último fim de semana. Não estou pedindo desculpas para a Gay e Lesbian Alliance Against Defamation, eu poderia me importar menos com eles, meus ex-empregadores. Peço desculpas à comunidade gay, a qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida pela minha escolha de palavras, e a todas as pessoas que me enviaram e-mails para agradecer por tudo que fiz para lutar pelos direitos dos gays nos últimos anos. Ele terminou a carta de desculpas declarando que doaria todo o dinheiro de seu processo contra seu agressor para a Fundação Matthew Shepard, embora eles tenham rapidamente rejeitado essa oferta. No final, Polo pediu desculpas a Pérez como parte de um acordo para retirar as acusações de agressão. Hilton declarou à imprensa que estava feliz em ver o homem assumir a responsabilidade. Polo também teve que doar $500 canadenses para a caridade. Normalmente, as controvérsias de Hilton envolvem uma violação do bom gosto, mas este próximo confronto foi um caso em que ele pode ter ido longe demais e violado a lei federal. Em 14 de junho de 2010, ele tweetou para seus 2 milhões de seguidores um link para uma foto de saia curta de uma Miley Cyrus, menor de idade, com a legenda: "Se você se ofende facilmente, não clique aqui. Ó, Miley, aviso, realmente não é para os que se ofendem facilmente. A internet respondeu rapidamente com indignação, repreendendo Perez por postar uma foto reveladora de uma estrela que tinha apenas 17 anos na época, com muitos declarando que o blogueiro havia disseminado imagens ilegais. Alguns meios de comunicação consultaram especialistas jurídicos. Todos concordaram que Miley tinha um caso se quisesse levar o blogueiro ao tribunal. Um descreveu as ações de Hilton como suicidas. A foto foi retirada após a reação estrondosa, mas Perez não perdeu tempo em transmitir sua defesa, respondendo em um vídeo em seu blog: Você acha que a Miley é tão estúpida a ponto de sair em público sem calcinha? Em um desenvolvimento favorável para Hilton, Entertainment Online relatou 3 dias depois que Miley não iria prestar queixa, com uma fonte próxima a ela dizendo: ela só quer seguir em frente. Ela acha que é obra de um idiota e quer seguir em frente. Não intimidado pela indignação, Hilton redobrou seu comportamento, tweetando outra foto reveladora da jovem de 17 anos uma semana depois com a legenda: "Oh, #Miley, aviso, se você se ofende facilmente, não clique aqui." Miley teria sua vingança na primavera do ano seguinte, quando os dois se encontraram no teatro ArcLight. De acordo com o livro de Hilton, ela o confrontou em voz alta. "O que diabos você estava pensando?" ela gritou, fazendo todos virarem e olharem. Ela continuou dizendo a ele exatamente o que pensava de seu site, que não era positivo de acordo com todas as contas. Com todo o drama que Perez se encontrou para alcançar a infâmia, não deveria ser surpresa que ele se metesse em problemas legais ao longo do caminho. Então eu acho que agora seria um bom momento para uma compilação dos casos mais divulgados. Seus problemas legais começariam lá atrás, em janeiro de 2006, quando ele foi nomeado como réu em um processo por Colin Farrell, depois que ele postou um link para a fita de sexo do ator irlandês.
Hilton mencionou o processo muitas vezes em seus escritos, começando no mesmo dia em que foi nomeado no processo, com 3 postagens consecutivas intituladas respectivamente: Colin Farrell está processando Paris Hilton. Colin Farrell escolheu o face errado para processar, e uma carta aberta para Colin Farrell. Todas essas postagens continham a mesma mensagem: Colin, por favor, não processe Perez. 2 dias depois, Hilton publicou uma postagem intitulada Paris Hilton e Crazy Baby apresentam Colin vs Perez, que dizia: ainda não podemos acreditar que ele está nos processando. A última vez que o processo foi mencionado em seu blog foi em 13 de março, quando Perez escreveu um artigo intitulado Ainda Estamos Sendo Processados, no qual ele detalhou os pormenores do caso. Farrell resolveu no mês seguinte, em 19 de abril. Em 30 de novembro do mesmo ano, a agência de fotos X17 Online entrou com uma ação contra Hilton em tribunal federal, buscando mais de 7 milhões e meio de dólares em danos por violação de direitos autorais. A ação alegava que Hilton usou 51 de suas fotos sem consentimento, crédito ou compensação, incluindo imagens de Katie Holmes grávida e Britney Spears. A coproprietária da agência, Brandy Navarro, disse mais tarde ao falar com a mídia: tivemos problemas com muitos blogueiros, mas ele é o maior e o mais arrogante e teimoso. Segundo Hilton, havia um aspecto pessoal neste conflito. As duas partes costumavam ser colaboradoras e regularmente vinculavam os sites uma da outra. Mas depois que Perez se cansou de ser constantemente repreendido por não dar crédito suficiente a eles, ele removeu o link para a página dela. E com isso, eles se tornaram inimigos rapidamente. Mas essa briga rapidamente se intensificou quando, em 26 de abril de 2007, um grupo de 5 agências de paparazzi notoriamente competitivas deixou suas diferenças de lado e entrou com um processo conjunto, apresentando reclamações semelhantes contra Hilton, alegando no total mais de 7 milhões de dólares em danos por 25 casos de suposta violação de direitos autorais. E se as coisas já não estavam suficientemente complicadas, apenas 3 dias depois, ao chegar em Sydney para participar do Music Television Australia Video Music Awards, Hilton foi notificado com um processo por Jamie Fawcett, da Photo News, pelo uso não autorizado de uma única fotografia protegida por direitos autorais de John Mayer e Jessica Simpson. Sob o peso esmagador e o alcance da litigação iminente, seu serviço de hospedagem na web abandonou seu site por medo de responsabilidade em todos os casos que ele estava enfrentando. PerezHilton.com ficou fora do ar por horas antes de voltar online com um host diferente. Em 17 de junho de 2007, Hilton retaliou ao abrir um processo de práticas comerciais injustas contra a X17, alegando que ela violou as leis de salários e trabalho ao fazer seus fotógrafos trabalharem longas horas com baixo pagamento. Um juiz descartou a ação, argumentando que Perez não tinha legitimidade para abrir um caso em nome dos funcionários de outra empresa. Eventualmente, todos os processos terminaram em acordos, e embora os termos e pagamentos não tenham sido divulgados, não há dúvida de que Hilton teve uma perda financeira significativa com todas as taxas jurídicas. Em 20 de fevereiro de 2007, Hilton se aventurou no novo e emocionante território de ser levado a tribunal por uma empresa que não uma agência de paparazzi, quando foi processado pela Universal City Studios Productions Limited Liability Partnership após postar uma foto de Jennifer Aniston seminua em seu blog. A foto em questão era uma cena do filme de comédia The Breakup, que mostrava os seios descobertos de Aniston. O processo alegava que a fotografia foi apropriada indevidamente e copiada ilegalmente por Perez. O resultado deste caso é atualmente desconhecido, embora se possa presumir que terminou em algum tipo de acordo. Anos depois, durante uma aparição no The Ellen Show, Aniston revelou que confrontou Hilton sobre este assunto. E eu digo, quem é esse? Ela diz, acho que é o Perez Hilton. E eu disse, não, eu tenho que dizer algo a ele. Tipo, eu tenho o quê? Em 17 de julho de 2007, disc jockey Samantha Ronson, uma disc jockey de Hollywood que era amiga próxima de Lindsay Lohan, entrou com um processo de difamação de 20 milhões de dólares contra Perez por um artigo que ele havia escrito sobre ela. O post em questão acusava Ronson de plantar a cocaína no carro de Lohan, que havia sido descoberta pela polícia, bem como de lucrar alertando os paparazzi sobre os locais da problemática estrela. Sempre que ela estava intoxicada. 3 meses depois, o juiz abriu caminho para o depoimento de Hilton, mas logo foi informado de que o advogado do blogueiro havia feito um acordo com Ronson.
Foi dispensado logo depois, e o disc jockey celebridade teve que pagar quase 87 mil dólares para cobrir as despesas jurídicas de Perez. Em 11 de outubro de 2007, o grupo de gravadoras Zamba entrou com uma ação contra Hilton por violação de direitos autorais por postar ilegalmente pelo menos 10 músicas vazadas de Britney Spears, pedindo danos reais punitivos em um valor não especificado. Em resposta, Hilton anunciou em seu blog em março do ano seguinte que não faria mais referência a nenhum artista assinado pela Sony BMG, em retaliação por eles serem os proprietários do grupo de gravadoras que estava processando-o. Uma vez que o processo foi resolvido, Hilton anunciou em uma postagem em 17 de novembro que o boicote do site havia terminado. Em 2008, Hilton foi processado por 25 milhões por uma mulher de Ohio chamada Diane Wargol. Que possível desavença ela poderia ter tido com o infame blogueiro? Bem, começou no ano anterior quando Diane, que trabalhava como enfermeira em um centro de vida sênior em Cleveland, enviou um e-mail para Hilton que dizia: Paris, você é um porco gay gordo, Angelina é uma prostituta feia. Você a ama porque ela é uma amante, o irmão dela é um idiota gay pequeno, assim como sua bunda gorda e feia. Angelina é uma vadia nojenta e repugnante. Ao ler a mensagem obscena, Hilton optou por postá-la em seu blog, bem como o nome completo e o endereço de e-mail de Diane. Infelizmente para Diane, o e-mail que ela usou era do seu trabalho, e não demorou muito para os fãs do blog encontrarem seu empregador e informá-lo sobre suas ações. Ela foi demitida no mesmo dia. Meses depois, ela levou seu processo contra Perez ao tribunal, alegando que ele violou as condições de uso descritas em seu site, que afirmavam que a privacidade dos visitantes seria protegida e que as informações pessoais seriam divulgadas apenas com permissão. O advogado de Perez argumentou que este aviso se aplicava aos comentários dentro do site e meios diretos. Após uma longa batalha legal de 5 anos, Hilton conseguiu reivindicar a vitória quando o processo foi concluído em arbitragem. Em 2 de maio de 2012, Robert Prokop, que desenhou o anel de noivado de 500 mil dólares de Brad Pitt para Angelina Jolie, processou Hilton por difamação, depois que ele alegou em seu blog que o joalheiro de Nova York havia cometido fraude no passado. Na postagem no centro deste caso, o fofoqueiro havia relatado um incidente em que Prokop havia sido processado por uma transação de colar de diamantes de 1985, na qual o comprador supostamente foi desinformado sobre a quantidade de quilates envolvidos. Embora o texto da postagem não tenha nada factualmente errado, o título certamente tinha, pois Prokop não havia realmente sido considerado culpado de fraude. De acordo com o processo que buscava a indenização de 500 mil dólares, as declarações de que o autor era culpado de fraude em conexão com seu negócio de joias e que um tribunal havia proferido uma sentença contra ele por essa fraude são difamatórias por si só. O resultado deste processo é atualmente desconhecido pelo público. Finalmente, em 26 de junho de 2013, Hilton foi processado pelo fotógrafo do New York Times, Robert Kaplan, por 2 milhões de dólares depois que ele postou 14 fotos protegidas por direitos autorais em seu blog sem permissão e com sua própria marca d'água. De acordo com o processo de Kaplan, mesmo que seu site contivesse medidas preventivas para bloquear o roubo de fotos, Hilton contornou isso simplesmente tirando capturas de tela de seu trabalho. A queixa continua a descrever como, depois que ele entrou em contato com Perez para remover as fotos, ele recebeu um pedido de desculpas e uma promessa de retirar as imagens. Essa promessa nunca foi cumprida. Assim que o processo foi entregue, as imagens ofensivas desapareceram rapidamente do blog. O caso contra Hilton, como muitos antes dele, foi resolvido fora do tribunal. Em 2010, ocorreu uma série trágica de eventos em que vários adolescentes gays optaram por tirar suas próprias vidas devido ao bullying por sua sexualidade. Isso levou à campanha online It Gets Better, onde influenciadores de diversas indústrias postaram vídeos conversando com jovens lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, e isso incluiu Paris Hilton. E isso é dirigido e feito com amor para aqueles de vocês que são gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e estão tendo dificuldades em ser quem vocês eram. Nascidos. Após essa declaração ser publicada, muitos atacaram o blogueiro por seu próprio papel em intimidar celebridades gays no passado. De acordo com o livro de Hilton, a reação adversa ao seu vídeo provocou um momento de realização. As pessoas escreveram comentários tão odiosos que eu não conseguia me obrigar a ler nem a metade deles.
A força da tempestade de ódio realmente me abalou e estourou a bolha em que eu estava vivendo. Percebi pela primeira vez que não eram apenas algumas pessoas que desgostavam do que eu fazia, era a grande maioria. Finalmente entendi que as coisas que eu escrevia realmente machucavam as pessoas e profundamente. No dia seguinte, Hilton postou outro vídeo, este intitulado "Vou fazer as coisas de maneira diferente". No upload, ele expressou arrependimento por suas decisões passadas e garantiu que daqui para frente não usaria apelidos homofóbicos ou participaria do bullying implacável que havia feito até então em sua carreira. Ele expressou o desejo de se tornar um blogueiro mais positivo, distanciando-se de algumas de suas controvérsias anteriores. Muitos levaram isso com um grão de sal, marcou uma mudança significativa em sua imagem pública e abordagem para fofocas de celebridades. Em 6 de outubro de 2015, Perez postou uma foto de si mesmo em um chuveiro com seu filho de 2 anos. A legenda dizia: "Nosso lema de família é #diversão. Tentamos incorporar diversão em tantas coisas cotidianas que fazemos. #hora do banho." A foto causou polêmica, com muitos argumentando que postar a foto é inapropriado, outros argumentando que o ato de tomar banho com o filho é estranho e alguns até indo tão longe a ponto de acusar Hilton de abuso. Outros o defenderam, alegando que não havia nada de errado com o que estava na foto. Como um comentário no Instagram escreveu, isso se chama paternidade normal. Caramba, algumas pessoas precisam arrumar uma vida. A criança parece estar se divertindo, parece excepcionalmente saudável e feliz. Nem sou fã do PH, mas sinto a necessidade de apoiá-lo nisso. Prey se defendeu contra a reação negativa, contando ao Daily Mail: Cada um faz o que acha adequado como pai. Pessoalmente, eu gosto de colocar minha sunga e tomar banho com meu filho sempre que possível. Em 2019, Hilton se juntou ao TikTok e rapidamente conquistou uma audiência, obtendo uma média de 10 milhões de visualizações por semana com seus uploads de fofocas. Isso foi grande considerando que ele havia perdido popularidade desde seu auge uma década antes. Parecia que a indústria de fofocas online que ele iniciou havia se transformado em um grande negócio, com ele tentando obter um pouco de um segundo fôlego na carreira por ser um veterano do ramo. Infelizmente, em 14 de dezembro de 2020, sua conta foi repentinamente banida da plataforma de mídia social chinesa após ser massivamente denunciada pelos fãs de Charli D'Amelio por comentar negativamente em um de seus vídeos de dança. Em resposta, Perez postou em seu canal do YouTube implorando chorosamente para Charli fazer algo para recuperar sua conta. "Eu tentei entrar em contato com Charli D'Amelio e sua família. Eu enviei mensagens para eles no Instagram. Este vídeo apenas fez com que o fofoqueiro envelhecido fosse ainda mais ridicularizado por seus detratores, com feedbacks como: "Alguém que expôs celebridades por anos em sua plataforma não merece nenhum tipo de plataforma, e acabei de encontrar isso e muito obrigado, tive um dia horrível, mas assistir a um homem adulto chorar por uma conta de mídia social é incrível. Você passou toda a sua carreira perseguindo e sendo horrível com os outros. Nós apreciamos a sua dor." Eventualmente, ele conseguiu retornar ao TikTok em julho de 2022, mas apenas alguns meses depois, ele seria banido novamente. Desta vez por espalhar teorias da conspiração não verificadas sobre o paradeiro de Britney Spears. Atualmente, ele não tem conta na plataforma, e esta tem sido até agora a última grande controvérsia de sua carreira. De assediar menores a vazar fotos nuas para celebridades que saíram do armário, até explorar os doentes mentais, Perez manteve uma carreira completamente variada até que seu meio de obter atenção através de blogs foi antiquado por algoritmos de mídia social mais novos e estimulantes e influenciadores. Embora ele já tenha estado no topo de Hollywood, sendo nomeado o número 1 Web Celeb pela Forbes Magazine 3 anos seguidos, sendo convidado para festas prestigiosas e esfregando cotovelos com as celebridades mais quentes, agora ele foi rebaixado a postar conteúdo em seus 2 pequenos canais do YouTube. Em um dos podcasts em que ele apareceu nos últimos anos, Hilton disse algo bastante interessante, o que não é característico dele, como se você achasse que passou do ponto de redenção com um certo grupo de pessoas. É verdade? Pode haver redenção para Perez? Ele pode algum dia reconquistar os corações e mentes do público? Só o tempo dirá. É louco pensar que há 20 anos Perez Hilton basicamente inventou a comunidade de fofocas na internet e que ainda está se expandindo até hoje no YouTube e TikTok.
E com esse pensamento, acho que vou terminar o vídeo aqui. Então até a próxima, obrigado por assistir.